Ação declaratória. Aqui é rapidinho, declaratória é rapidinho, porque o debate mais interessante mesmo a gente vai fazer lá na anulatória, que é o debate que eu estava travando com um colega ali no intervalo já, a relação da anulatória com a execução fiscal. Então, a ação declaratória. Veja, toda vez que a gente estuda ação declaratória, a gente estuda ação declaratória. E o nome da doutrina é ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. O nome bonito é esse, né? Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Você sempre estuda a ação declaratória fazendo contraponto com a ação anulatória. Porque durante muito tempo houve uma diferenciação perfeita na doutrina entre o que você chamava de ação declaratória e o que você chamava de ação anulatória. E como é que essa diferenciação, historicamente, ela era feita? Sempre que você estudava ação declaratória, a doutrina lhe falava que eu tinha na ação declaratória uma ação cujo único objetivo, quando você pega os livros de processo e de processo judicial, especificamente os de processo judicial tributário, um pouco mais antigos, eles vão dizer isso. Na ação declaratória, o único objetivo do sujeito ativo dessa ação é obter juízo de certeza acerca de uma determinada situação jurídica. Juízo de certeza ou incerteza acerca de uma determinada situação jurídica. Quem propõe, portanto, uma ação declaratória tem uma dúvida acerca de uma situação jurídica e da relação, portanto, dessa situação jurídica com os fatos que lhe permeiam o seu dia a dia. E o que quer obter do judiciário, então, é apenas e tão somente um juízo de certeza ou incerteza acerca dessa situação jurídica que está sendo colocada. Nessa linha de raciocínio, não haveria na ação declaratória espaço para juízos ou para determinações condenatórias. Sempre que eu me referisse, então, à existência de uma ação declaratória, eu estaria falando uma ação cujo único propósito era certificar o direito, a existência ou a inexistência do direito. Tá? É isso que a doutrina clássica estabelece. Então, ela dizia lá que o objetivo da ação declaratória, vou tentar fazer um resumo para auxiliar, que o objetivo da ação declaratória, o pedido do autor na ação declaratória, limita-se a que um direito seja declarado. Declarado no sentido de reconhecido, é a certeza acerca dessa situação jurídica que está sendo colocada. E que não há que se falar, portanto, na ação declaratória em execução do julgado. Bom, se eu digo que o objetivo da ação declaratória é certificar a existência de um direito, eu vou executar o quê? Não haveria nessa demanda declaratória carga condenatória? Se não há carga condenatória, não há o que executar. Então, historicamente, sempre houve uma dissociação entre a ideia de ação declaratória e a ideia de execução do julgado. A ação declaratória, portanto, não produziria efeitos constitutivos. O provimento declaratório ele não implicaria em condenação, mas teria o único propósito de declarar, acertar, elucidar a existência ou a inexistência de um determinado direito. O que acontece é que uma visão desse tipo é uma visão muito limitada, especialmente quando você analisa o artigo 4º do Código de Processo Civil, que começa falando da natureza declaratória das ações, mas ao falar da natureza declaratória, ele fala ali de uma possibilidade de uma ação declaratória com escopo, com uma abrangência muito maior do que essa daqui. Tá? Ou seja, de que me adianta na realidade prática? Vamos pensar agora praticamente, vamos esquecer o conceito do que uma ação declaratória é. Imagine que alguém, ou um determinado sujeito passivo, ele tem uma dúvida acerca da aplicabilidade ou inaplicabilidade de uma determinada lei em relação à sua situação concreta. E ele entende, por qualquer razão, que uma determinada lei, que é presumidamente constitucional e legal, não deveria ser aplicada à sua realidade porque viola determinados dispositivos da Constituição. E ele ajuiza, então, uma ação declaratória para que seja definida ali a constitucionalidade e a inconstitucionalidade daquela determinada norma. Eu cumpro ou não cumpro a norma. Ele obtém, então, um provimento judicial que declara que aquela norma não poderia ser aplicada à sua situação concreta, que há vício naquela norma e que, portanto, ele não deveria cumpri-la. Portanto, ele não precisaria cumprir. Mas ele vem cumprindo ela nos últimos 2 anos, ou 3 anos, ou 4 anos. Veja, se eu digo, então, que a ação declaratória não tem efeito condenatório, o que eu estou dizendo, então, é que portador desse título nessa ação declaratória, esse sujeito passivo agora ele teria que ter um novo provimento judicial, numa ação autônoma de cunho condenatório agora, provavelmente uma ação de repetição de indébito,
que determinasse, então, que aquele determinado Estado, aquele determinado ente político, promovesse a ele a restituição daqueles valores que ele pagou indevidamente. É isso que eu estou dizendo. Se eu estou dizendo que a demanda declaratória apenas certifica, apenas declara, apenas resolve ou estabelece os juízes de certeza ou incerteza, mas ela não condena. Se ela não condena, a parte adversa, o Estado, o sujeito passivo daquela determinada ação declaratória, não tem nada a fazer. E aí, se eu quiser exigir que ele faça alguma coisa em relação a mim, ou se abstenha de fazer a partir de agora, eu vou ter que ter um provimento jurisdicional de natureza condenatória, totalmente adverso. Esse entendimento, no entanto, ele esvazia o primeiro provimento jurisdicional. E ele torna, portanto, a ação declaratória uma letra morta. Para que eu ajuizo, então, ações declaratórias? Sobre essa ótica, para nada. Melhor é ajuizar desde logo uma ação desconstitutiva ou uma ação de cunho condenatório, né, que me permita, já no bojo dessa própria ação, pleitear eventuais devoluções de valores pagos indevidamente. A despeito, então, dessa construção histórica e doutrinária do conceito do que seria uma ação declaratória, é importante você perceber que a jurisprudência, especialmente do STJ, vem cada vez mais ampliando a magnitude e a abrangência do que pode ser feito no âmbito de ações declaratórias, especialmente a partir de precedentes construídos inicialmente no STJ pelo processualista mor da casa, o atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Albino Zavascki. Quando então o ministro do STJ, em inúmeros precedentes, eu vou mostrar um deles, Teori Albino Zavascki, ele começa a construir no STJ, numa posição hoje que a gente pode dizer que é uma posição majoritária, a necessidade de que eu dê uma amplitude e uma eficácia muito maior à ação declaratória do que a desse conceito, historicamente construído. Vou lhe mostrar o precedente. Processual civil tributário, valores indevidamente pagos a título de fim social. Veja a emenda. Valores indevidamente pagos a título de fim social. Alguém pagou indevidamente uma determinada quantia a título de fim social. Sentença declaratória do direito de crédito contra a fazenda para fins de compensação. Aí ele ajuizou uma ação declaratória discutindo a aplicabilidade ou a inaplicabilidade daquela lei que estabelecia o dever de recolher fim social em relação à sua situação concreta. E ele obteve na ação declaratória um provimento favorável que declarou o seu direito de crédito, que disse, olha, essa lei não é aplicável à sua situação em concreto, você tem direito de crédito contra esse determinado Estado. E você pode, portanto, compensar essa determinada quantia, ou reaver mediante precatório, no seu juízo de discricionariedade. Bom, mas a ação declaratória não tem natureza constitutiva. Se a ação declaratória não tem natureza constitutiva, eu tenho meu direito de crédito declarado, mas e daí? Como é que eu faço para obter agora a restituição, a compensação, o recebimento via precatório? Numa visão histórica do que é a ação declaratória eu lhe responderia, você precisa agora ajuizar uma ação de repetição de indébito, porque essa que tem natureza constitutiva. A ação declaratória não reconheceu o dever do Estado de restituir, ela reconheceu tão somente a existência do direito de crédito. Vamos ver o precedente. Eficácia, olha que interessante, executiva da sentença declaratória. Uma coisa impensada na concepção clássica. Para haver a repetição do indébito por meio de precatório. E aí ele diz, no atual estágio do sistema processual civil brasileiro, não há como insistir no dogma de que as sentenças declaratórias jamais têm eficácia executiva. O artigo 4º, parágrafo único do CPC, considera admissível a ação declaratória ainda que tenha ocorrido a violação do direito. Então, ele diz, você pode ajuizar a ação declaratória antes que ocorra a violação do direito, mas também depois que a violação do direito já ocorreu. O que o STJ vai dizer aqui é o seguinte, se mesmo após a violação do direito você opta por ajuizar um provimento declaratório, esse provimento declaratório não pode ser visto naquela visão clássica, que diz que a função do juiz é tão somente certificar ou conferir certeza à relação jurídica. Nessa situação excepcional, na qual o provimento declaratório está sendo ajuizado e debatido após a efetiva violação do direito e, portanto, numa circunstância na qual existe pretensão, né, de que esse direito ele seja reconhecido para ser restaurado, se houve violação, o que eu estou pleiteando no final das contas é a restauração, ainda que eu opte pelo ajuizamento de uma demanda declaratória. Essa demanda declaratória tem que ser analisada de forma diversa, para entender que excepcionalmente pode haver nela comando executivo. Percebe a diferença? E aí ele diz,
modificando assim o padrão clássico da tutela puramente declaratória, que a tinha como tipicamente preventiva. Atualmente, portanto, o Código da enseja que a sentença declaratória possa fazer juízo completo a respeito da existência e do modo de ser da relação jurídica concreta. Ele diz, olha, eu resolvo o juízo de certeza para dizer que aquela norma não se aplica, mas para estabelecer também como ela deveria ser aplicada, ou como a relação jurídica concreta deveria ser reduzida, ou deveria ser solucionada. Quando eu assim o faço, quando eu digo como é que a situação jurídica deveria ser solucionada, o que aí é comando para a parte adversa, no caso do Estado, na condição de sujeito passivo, para que ele se relacione com você dessa forma. E, portanto, comando executivo, ainda que a demanda seja denominada ou tida a princípio como meramente declaratória. Tem eficácia, essa é a parte relevante. Tem eficácia executiva a sentença declaratória que traz definição integral da norma jurídica individualizada. Não há razão alguma, lógica ou jurídica, isso é perfeito, eu concordo plenamente. Não há razão, e eu alegava isso quando entrei na Procuradoria em 2005. Então, 2004 para 2005, você pegava uma demanda declaratória para pedir a repetição do indébito, você dizia, não. Como assim repetição do indébito? O que disse o dispositivo da sentença? O dispositivo da sentença transitária disse que você tinha direito ao crédito, lhe reconheceu o direito de crédito, não disse que era para devolver, que era para restituir, nem que eu deveria efetivar a compensação. Cadê o comando condenatório na sentença declaratória? A juíza repetição do indébito. Aí a parte diz, mas veja, na ação de repetição do indébito, e veja que a parte interessante é, na ação de repetição do indébito, o juiz ele pode chegar a entendimento diferente do entendimento a que chegou o juiz na declaratória. Ele pode dizer na ação de repetição do indébito que o crédito não existe. Não houve trânsito julgado da demanda declaratória, não há coisa julgada na demanda declaratória, não há certificação judicial da existência do direito. O juiz da repetição, então, ele vira um operacionalizador daquilo que restou decidido pela demanda declaratória. Você ajuiza, então, veja que coisa absurda com o juiz da repetição. Você ajuiza uma ação de repetição em débito, dizendo ao juiz que vai julgar aquela demanda que ele não tem opção no julgamento, que ele vai apenas aplicar aquilo que já restou decidido numa demanda autônoma, na qual já se deu coisa julgada. O juiz vira operacionalizador. Tem eficácia executiva a sentença declaratória que traz definição integral da norma jurídica individualizada. Não há razão alguma, lógica ou jurídica, para submetê-la, antes da execução, a um segundo juízo de certificação, que seria o da repetição, da condenação. Até porque a nova sentença aí, não poderia chegar a resultado diferente do da anterior, sob pena de comprometimento da garantia da coisa julgada, assegurada constitucionalmente. Instaurar um processo de cognição, sem oferecer às partes e ao juiz outra alternativa de resultado, que não aquele já prefixado, representaria atividade meramente burocrática e desnecessária, que poderia receber qualquer outro qualitativo menos o de jurisdicional. A sentença declaratória, que para fins de compensação tributária certifica o direito de crédito do contribuinte, que recolheu indevidamente o tributo, a parte relevante, contém juízo de certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os elementos da relação jurídica questionada e, como tal, é título executivo para a ação visando a satisfação em dinheiro do valor devido. Isso. Como é que tem a questão da prescrição? Da prescrição da declaratória? A gente vai ver agora. Lógico. Veja, quando eu estabeleço agora... Como é teu nome? Felipe. Aí Felipe perguntou assim, e como é que fica a questão da prescrição? Por que ele perguntou isso? Porque classicamente, naquela visão de que a ação declaratória era uma ação que não tinha natureza constitutiva, cujo objetivo era certificar, resolver ou estabelecer juízo de certeza acerca da relação jurídica, bom, se não há carga constitutiva na decisão declaratória, também não há que submetê-la para a prescrição. Eu não vou condenar ninguém a fazer nada. Se eu quero uma mera certificação de um direito, não há por que exigir a sua vinculação a prazo prescricional algum. Numa visão clássica, portanto, de que a ação declaratória não detinha dentro dela força executiva, ações declaratórias são tipicamente demandas imprescritíveis. Obviamente, quando a STJ começa a compreender, a partir desses precedentes de teoria Zavascki, que eu posso encontrar a existência de força executiva na demanda declaratória em situações específicas, nas quais, como ele diz, o juízo na ação declaratória, ele estabelece como deve se dar a própria relação jurídica, então ele individualiza a norma. Ele não só reconhece o direito de crédito, como ele diz como é que esse crédito deve ser operacionalizado, né? E sendo assim, ele
Ele condena. A típica natureza condenatória na ação. Admitindo que possa haver, então, natureza executiva e condenatória em demandas declaratórias porque ajuizadas após a existência de pretensão, porque houve violação ao direito, o STJ também vai dizer que nesses casos em que há força condenatória e executiva nas demandas declaratórias, elas se submetem a prazo prescricional. E que esse prazo prescricional vai ser o prazo prescricional da ação condenatória. No final das contas, da própria repetição, que é aquele prazo prescricional quinquenal, trabalhado nos termos do 65 com 68, que a gente vai ver quando a gente chegar lá na repetição de indébito. Acho eu que tem um precedente nesse sentido. A gente já vai ver. Ok. Deixa eu botar pra cá. O segundo. Mais pra frente a gente vai ter um tópico de prescrição, a gente vai ver uma jurisprudência nesse sentido. Segundo precedente, nessa concepção, na hipótese dos autos, o pedido realizado de cunho declaratório tem de fato caráter condenatório, uma vez que a sentença conterá juízo de certeza e de definição a respeito de todos os elementos da relação jurídica questionada. Então, o primeiro ponto importante quando a gente fala de demanda declaratória, ir além daquela concepção clássica de que a demanda declaratória ela apenas certifica, para entender que na lógica da jurisprudência majoritária já consolidada hoje no STJ, eu posso verificar ou constatar a existência de decisões ou de entendimentos condenatórios e de força executiva dentro de uma demanda a princípio classificada e denominada tipicamente como demanda declaratória. A legitimidade para propor o ajuizamento dessa demanda declaratória. O que é importante quando a gente pensa na legitimidade de alguém que vai ajuizar uma ação declaratória? Veja, obviamente, parte legítima. Bom, no primeiro momento não tem discussão quanto a isso. Parte legítima para propor o ajuizamento da demanda declaratória é a parte legítima da própria relação jurídica material que vai ser questionada e em relação à qual eu quero obter aquele juízo de certeza ou incerteza. Existe uma determinada relação jurídica material, eu sou parte dessa relação jurídica material, a norma se aplica a esta relação, eu tenho uma dúvida, uma incerteza acerca da aplicação ou não desta norma a essa minha relação jurídica material. O ajuizamento da ação declaratória, portanto, é a colocação, é a transferência para o Poder Judicial das partes dessa relação. Se eu, então, sou o sujeito passivo do tributo, se eu sou aquele que efetivamente suportaria a incidência da norma, acaso a norma venha a ser aplicada, sou eu também a parte legítima para obter juízo de certificação, juízo de certeza acerca da sua aplicação ou não, no âmbito ou através do ajuizamento de uma demanda declaratória. Mas aí a gente precisa tomar precaução com dois elementos, que são os seguintes. Veja o que diz Mauro Luiz Rocha Lopes, por sinal excelente autor nessa parte de processo judicial tributário. Ele diz: pacificou-se, portanto, a jurisprudência, no sentido de que a legitimidade ad causa, num processo judicial tributário em geral, está adstrita aos sujeitos envolvidos na relação jurídica material tributária em litígio. Então é isso. Quem é parte na relação jurídica material em litígio é aquele que detém, então, legitimidade para promover o ajuizamento da ação declaratória correlata. Não importando, portanto, e aí, isso aqui eu acho que é mais relevante, porque é evidente que você sabe disso, você sabe que aquela pessoa que é parte na relação jurídica material é quem vai deter legitimidade para ajuizar a demanda declaratória. Pouco importando, a gente vai trabalhar esses dois elementos e os seus exemplos. Pouco importando, que haja responsabilidade de terceiro pelo pagamento decorrente de contrato. O que é que ele quer dizer aqui com isso? Ele está falando aqui da aplicação do artigo 123 do CTN. O que é que diz o artigo 123 do CTN? É aquele dispositivo do Código que diz que convenções particulares, convenções privadas, não afetam a definição do sujeito passivo tributário. O que ele quer dizer aqui é o seguinte: parte legítima para promover o ajuizamento da ação declaratória é aquele tido pela lei como sujeito passivo tributário, e não necessariamente aquele que efetivamente promoveu um eventual pagamento, ou aquele que efetivamente suporta as consequências da aplicação da norma. Eventuais convenções particulares, eventuais pactos privados, que venham a modificar essa relação jurídica material no seu dia a dia concreto, não alteram a legitimidade para o ajuizamento da ação declaratória. Aí você pega o exemplo típico do locatário, né, no âmbito do IPTU. Você pensa no IPTU, o fato gerador do IPTU é ser proprietário de imóvel territorial urbano. Você sabe que proprietário do IPTU, ou melhor, sujeito passivo do IPTU é o proprietário do imóvel, mas via de regra,
Se esse imóvel está alugado, o proprietário do imóvel não é quem efetivamente suporta o pagamento do IPTU. Porque, via de regra, estando no imóvel alugado, o que é que ele faz? Ele pactua, ele estabelece no contrato de aluguel que o dever de recolher aquele determinado IPTU vai ser então transferido para a figura do locatário. O locatário vai lá todo mês e promove o pagamento do IPTU. Um determinado município, então, promove uma alteração na legislação do IPTU. E eu vou então ajuizar uma ação declaratória com o propósito de obter um juízo de certeza ou incerteza acerca da aplicabilidade daquela determinada legislação agora alterada à minha situação concreta. A pergunta é, veja, o proprietário é o sujeito passivo típico, é o sujeito passivo legal do IPTU. Quem efetivamente recolhe o IPTU é o locatário, pela convenção privada. O que é que está dizendo aqui Mauro Luiz Rocha Lopes? Parte legítima para promover o ajuizamento da demanda declaratória é aquele que compõe legalmente a relação jurídica material tributária. De modo que quem detém legitimidade para promover a ação declaratória nesse caso é o sujeito passivo típico, o proprietário. Independentemente de não ser ele, no final das contas, quem suportará as consequências da declaração de certeza ou incerteza daquela determinada norma jurídica. Vou, tributo direto e indireto. Vou. Mas aqui não é caso de tributo direto ou indireto. Não. IPTU não é tributo indireto. No caso CMS. Sim. Aí no tributo direto ou indireto a gente tem uma outra discussão. Não. Vou antecipar para poder sanar a dúvida. O que ele está querendo falar aqui é o seguinte. Aquela discussão foi uma discussão em ação de repetição. Não é? Quando a gente chega em repetição de indébito, a lógica da repetição de indébito é a mesma. Parte legítima para promover o ajuizamento de repetição de indébito, ou parte adequada para promover o ajuizamento da ação de repetição de indébito, é aquele que é parte na relação jurídica material. Porque se parar para pensar, a ação de repetição de indébito ela é a inversão em juízo dos polos da relação jurídica material. O Estado cobra um determinado tributo do sujeito passivo. O sujeito passivo pagou indevidamente. Ele ajuiza, então, a ação de repetição de indébito contra o Estado. O que acontece? Quando você pensa na ação de repetição de indébito, você divide ou classifica os tributos em tributos diretos e indiretos. Todo mundo conhece a classificação. Né? O que é um tributo direto? É aquele tributo no âmbito do qual o sujeito passivo eleito pela norma, aquele que é parte na relação jurídica material legalmente, é também quem, de fato, faticamente suporta os efeitos econômicos da tributação. É isso. Em alguns tributos, no entanto, embora a lei determine quem é o sujeito passivo típico, ele, por repercussão econômica, termina não sendo quem efetivamente suporta os efeitos econômicos da tributação. É o caso do ICMS, por exemplo. Você pensa que o sujeito passivo típico do ICMS é aquele que realiza a operação de circulação de mercadoria. Mas, embora ele seja o sujeito passivo típico, o que é que ele faz? Ele pega o valor relativo ao ICMS e ele embute no preço do produto. Então, a consequência econômica da tributação não é sentida efetivamente por ele, que é o sujeito passivo típico, mas por um outro, que nesse caso é o consumidor. A doutrina, admitindo então a existência desses tributos indiretos, chama, para facilitar o entendimento, chama o sujeito passivo típico, que é quem promove a operação de circulação de mercadoria, de contribuinte de direito. E chama o consumidor de contribuinte de fato. É uma denominação terrível, porque gera confusão. O consumidor, ele não é contribuinte. Contribuinte é sujeito passivo tributário. É alguém que foi escolhido pela lei para ocupar o polo passivo da relação jurídica. Sob a ótica da relação jurídica material, o consumidor ele é um terceiro. Ele é alguém alheio. Ele é alguém que não é parte da relação. Tá? Ele não é parte da relação, não é contribuinte. Diz, Felipe. Tributação recente, permitindo, mas é um caso bem isolado. É isso que eu quero dizer. Da energia elétrica. Isso. O que acontece é o seguinte, nas concessionárias, naquela energia contratada, naquele caso, a energia elétrica contratada. não utilizada. Exatamente, e não utilizada. Aquilo ali foi muito mais por uma questão de política social do que propriamente de política tributária. Mas é verdade. E é uma decisão isolada. O que eu quero que fique claro é isso. É uma decisão isolada no tribunal. A jurisprudência do STJ, ela é pacífica e consolidada. Ela é pacífica e consolidada. No sentido de que contribuintes, de fato, consumidores,
ou outras pessoas em outras relações desse tipo não detêm legitimidade jurídica para promover o ajuizamento de ação de repetição de indébito. Se você jogar na jurisprudência do STJ, ação de repetição de indébito, legitimidade, contribuinte de fato, você vai encontrar muitos precedentes, inúmeros, dizendo que o contribuinte de fato não é parte legítima para promover o ajuizamento de ação de repetição. Por que ele diz que o contribuinte de fato não é parte legítima para promover o ajuizamento da ação de repetição? Exatamente porque ele não é parte da relação jurídica material. Sobre a ótica da relação jurídica material, ele é um terceiro. É exatamente a partir dessa norma, a partir desse entendimento, que falando do tributo indireto, o próprio CTN diz que no tributo indireto, o contribuinte de fato ele não ajuiza a ação de repetição. Quem ajuiza é o contribuinte de direito, que no entanto tem que demonstrar que não promoveu o repasse ou obter autorização do contribuinte de fato para pleitear a repetição de indébito em seu nome. No mesmo tempo em que o STJ, nessa decisão isolada, que é uma decisão isolada, e a questão ali é que ela afetava a sociedade, porque quem é que paga tributo sobre energia elétrica? Todos nós. Então ali a questão ali era social, não era tributária propriamente. Ao mesmo tempo em que ele deu essa decisão repetitiva, dizendo que naquele caso, o consumidor, que é o contribuinte de fato, ele podia pleitear, recentemente ele deu uma outra decisão na esteira da sua jurisprudência majoritária e consolidada, dizendo que distribuidoras, por exemplo, de combustíveis, não detinham legitimidade para promover a ação de repetição de indébito em nome do sujeito passivo típico, que naquele caso não era distribuidora, mas era quem promovia a operação de circulação. Quer dizer, olha, sob a ótica da relação entre aquele que produz o combustível e vende para a distribuidora e a distribuidora, ela é consumidora e é, portanto, contribuinte de fato, de modo que ela não pode questionar eventuais valores indevidamente recolhidos por aqueles que produziram combustíveis e venderam para essas distribuidoras. Na ratificação da jurisprudência do STJ, que diz que contribuinte de fato não podem ajuizar ação de repetição de indébito. Você procura precedentes no STJ que admitam a possibilidade de que locatários, por exemplo, questionem valores indevidamente recolhidos no âmbito do IPTU e você não encontra. Você tem entendimento doutrinário de Hugo de Brito Machado, que é uma coisa isolada, mas não na jurisprudência do STJ. De modo que, veja, a jurisprudência do STJ ela é pacífica e reiterada e consolidada, no sentido da impossibilidade que contribuintes de fato ajuizem ações de repetição. O fato de, neste precedente específico, que de fato existe, o STJ ter admitido que aqueles consumidores pleiteassem a repetição, não invalida a sua jurisprudência. É um caso isolado. O próprio precedente, não há emenda, no inteiro teor, ele diz que ali as razões que justificam a possibilidade do reconhecimento da legitimação, ele não diz isso, obviamente, de forma estendida, mas não tem nada a fazer, ele diz, vão além de critérios de ordem jurídica, abarcando critérios de ordem econômica e social. Então, o negócio ali é o seguinte, vai afetar o meu bolso. E se eu não puder reaver, eu vou cobrar isso de alguém. Né? E aí, sob a ótica da sociedade como um todo, era interessante para o tribunal, para fins de efetivação de justiça social e de acesso, e da própria ideia maior de justiça admitir naquela determinada circunstância. Mas, via de regra, o STJ não admite. Ele mantém a lógica do CTN. Ele não admite que o locatário pleiteie ação de repetição. Ele não admitiu, no caso dessas distribuidoras de combustíveis, que elas pleiteassem em nome daquelas que produziram, que eram os sujeitos passivos típicos. Então, há reiteração da jurisprudência do STJ nesse sentido. Quando a gente chegar na aula de repetição, eu vou lhe mostrar, acho que uns 8 a 9 precedentes, e vou lhe citar mais uma dezena de outros que eu vi no material da jurisprudência do STJ, ratificando a impossibilidade que contribuintes de fato ajuizem ações de repetição. Certo? Adriana, Oi. Essa repercussão econômica para o contribuinte de fato, ela tem que estar autorizada em lei? Em lei. Isso é uma coisa, a gente vai ver isso quando a gente chegar na repetição, mas é uma coisa que eu sempre faço questão de frisar. Veja, como é que eu diferencio o que é um tributo direto de um tributo indireto? Quando você vai explicar, geralmente na faculdade os professores explicam assim, eles dizem o que eu disse aqui. No tributo direto, o sujeito passivo típico irregular, ele suporta o efeito econômico. No tributo indireto, ele repassa o efeito econômico para um outro que eu posso chamar de contribuinte de fato. Se você analisar simplesmente sob a ótica do repasse econômico, todo tributo é indireto. Todo tributo é. Imagine uma empresa, por exemplo, que paga COFINS. COFINS, contribuição social para o financiamento da Seguridade Social. O fato gerador da COFINS é o faturamento ou a receita. Você acha que a empresa paga COFINS sobre a receita? Sabendo que ela vai pagar COFINS sobre a receita, ela não embute o valor da COFINS no valor da mercadoria que ela produz ou do serviço que ela presta? Acho que ela embute. Qualquer tributo, minha gente, qualquer tributo é custo. Sob a ótica econômica, qualquer tributo é custo, qualquer tributo é ônus. E enquanto tal, ele é sempre embutido no preço do produto ou no serviço. Tá? Isso, inclusive, gera um debate interessante, por exemplo.
Vou lembrando das coisas. E está agora para ser julgado em repercussão geral do Supremo. O fato gerador da COFINS é a receita ou faturamento. A lei que estabelece o fato gerador da COFINS, a lei que rege a COFINS, ela define, não sei se você sabe disso, mas ela estabelece que o ICMS, o imposto estadual, o ICMS, compõe a base de cálculo da COFINS. Sabia disso? ICMS, não. Em repercussão geral ainda não. Há precedente no STJ, há precedente no Supremo, mas em repercussão geral ainda não. Nessa questão do ICMS na base de cálculo da COFINS, você tinha um recurso extraordinário que foi julgado durante muito tempo, com vários votos proferidos. Depois você teve uma ADC, uma ação direta de constitucionalidade, que é a ADC 18, que é a União Ajuizul, com o objetivo de impedir o julgamento do RE, porque estava perdendo o RE. E aí a votação migrou do RE para a ADC, e agora com a sistemática do repetitivo no STJ e da repercussão geral, ela está com a repercussão geral reconhecida. Você tem precedentes nos tribunais, mas no mérito da repercussão geral ainda não. A legislação estabelece que o ICMS está dentro da base de cálculo da COFINS. Ou seja, quando a empresa paga receita ou faturamento, ela paga receita ou faturamento e o valor que ela recolhe ao Estado-membro a título de ICMS está ali dentro, computado no que é receita ou faturamento. Aí as empresas alegam que computar o ICMS dentro do que eu entendo como receita ou faturamento é violar a Constituição, é violar o conceito de receita ou faturamento. Porque elas dizem, olha, o ICMS é custo tributário, é ônus. Eu não fico com esse valor no meu caixa operacional, eu recolho ele para o Estado-membro, então ele sai. Ele é devolvido para o Estado-membro, ele não é receita minha, percebe? E aí, nos argumentos da Fazenda, quando discute essa questão do ICMS na base de cálculo, ela diz o seguinte, mas veja, sob essa ótica, o que você está querendo me dizer, então, é que você não quer recolher COFINS sobre a receita ou sobre o faturamento. Você quer recolher, então, a COFINS sobre o seu lucro. Ou seja, sobre o que sobra depois que você deduz todos os seus custos. O ICMS é custo, é verdade, mas a sua folha de salários também é custo. O que você paga de energia elétrica também é custo. O que você paga de compra de material, de maquinário, também é custo. Tudo isso é custo. Você vai tirar tudo isso da receita ou faturamento? Entende? Então a União defende que o conceito de receita ou faturamento é um conceito diferente. É o conceito daquilo que ingressa na pessoa jurídica, como a decorrência do seu objeto social, da venda da mercadoria, da prestação do serviço, sem a possibilidade de abater custos e ônus. Senão eu sairia do conceito de receita e chegaria no conceito de lucro, propriamente, que aí é base de cálculo de outra contribuição, que é a CSLL. Nosso sistema tributário é todo embrincado, a gente paga tributo sobre tributo o tempo inteiro. É assim que é. Você paga ICMS sobre o próprio ICMS se calcula por dentro.